Há anos que minha esposa e eu sonhávamos com uma casa pitoresca e isolada. Quando encontramos a antiga casa vitoriana nos arredores da cidade, parecia o destino. O preço era incrivelmente baixo e a casa, apesar da idade, estava em boas condições. E mudamos para lá no final de outono. Desde a primeira noite, a casa parecia estranha. Havia uma quietude inquietante, como se o próprio ar prendesse a respiração. Mas atribuímos isso ao nervosismo e à exaustão da mudança. Foi na nossa segunda noite que ouvimos um leve ruído de arranhão vindo do sótão. Nosso quarto ficava no segundo andar e o sótão ficava logo acima de nós. A princípio, considerei um esquilo ou algum outro animal pequeno, mas o som era persistente, quase rítmico. Você ouviu isso? Minha esposa Sara perguntou. Sua voz, um sussurro no escuro. Provavelmente apenas um guaxinim, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Vou verificar amanhã. No dia seguinte, armado com uma lanterna e com um senso de determinação, desci a escada que rangia do sótão e subi. O sótão estava empoeirado e cheio de móveis antigos, coberto com lençóis brancos. Havia caixas etiquetadas com datas que remontavam a décadas, talvez até um século. Caminhei com cuidado, as tábuas do piso gemendo sob o meu peso. Não vi nada de incomum, nenhum sinal de animal. Mas quando me virei para sair, o facho da lanterna captou algo estranho. No canto mais afastado do sótão havia uma pequena porta, quase como uma escotilha. Era tão baixo que você teria que rastejar para passar por ela. Curioso, me aproximei. A porta era velha e de madeira, com a maçaneta enferrujada. Hesitei, sentindo um pavor inexplicável, respirando fundo. Puxei a maçaneta e a porta se abriu, com um rangido que ecoou no silêncio. Atrás dele havia um espaço pequeno e escuro para rastejar. Apontei a lanterna para dentro e vi o que parecia ser uma trouxa de roupas velhas. Quando estava prestes a sair, algo chamou minha atenção. Entre as roupas havia uma pequena caixa esculpida. Estendi a mão e puxei-o para fora. Era surpreendentemente pesado para o seu tamanho. E as esculturas eram lindas, mas misteriosas, retratando rostos estranhos e contorcidos. Levei a caixa para baixo e Sara e eu a examinamos juntos. Lá dentro, encontramos uma coleção de fotografias antigas, um diário de criança e um medalhão manchado. As fotografias eram em preto e branco, mostrando uma família de aparência severa em frente ao que parecia ser a nossa casa. O diário pertencia a uma garota chamada Elisa, e à medida que íamos lendo, uma história arrepiante começou a se desenrolar. Elisa escreveu sobre uma família, mas principalmente sobre seu irmão Thomas. Thomas, segundo o diário, sempre foi uma criança peculiar. À medida que envelhecia, seu comportamento tornou-se mais errático e perturbador. Ele alegou ouvir vozes e ver coisas que ninguém mais conseguia. A família procurou manter segredo, temendo o estigma da doença mental, principalmente naquela época. As entradas ficaram mais sombrias e frenéticas. Elisa escreveu sobre estranhos rituais que Thomas realizava no sótão, sobre como ele ficava sentado num canto, conversando com alguém que só ele conseguia ver. Ela mencionou a pequena porta e o espaço para rastejar, e como Thomas desaparecia ali por horas. A entrada final foi a mais perturbadora. Elisa escreveu sobre uma noite em que vozes disseram a Thomas para libertá-los. Ela escreveu ter acordado ao som de arranhões e encontrou Thomas no sótão, parado em frente à pequena porta. Ele se virou para ela com olhos arregalados de terror e êxtase e disse: "Eles estão vindo atrás de nós." Depois dessa entrada, o diário terminou abruptamente. Quando terminamos de ler, a temperatura na sala pareceu cair. Nós dois sentimos isso, uma presença fria e opressiva. Naquela noite, os arranhões no sótão voltaram, mais alto e insistentes. Era como se algo estivesse tentando se libertar. Sara e eu não conseguíamos dormir. Cada rangido da casa, cada rajada de vento, deixava nossos nervos à flor da pele. Por volta da meia-noite, ouvimos novamente o som inconfundível de passos no sótão. Desta vez, eram pesados, deliberados, movendo-se com um propósito.
Não aguento mais isso. Sara sussurrou com a voz trêmula. Precisamos sair daqui. Mas não tínhamos outro lugar para ir. Pelo menos, não imediatamente. Então decidimos confrontar o que quer que fosse. Pegamos lanternas e cautelosamente seguimos para o sótão. O ar estava gelado e nossa respiração formava nuvens visíveis. Ao subirmos as escadas, os passos pararam. O silêncio era ainda mais assustador. Chegamos ao sótão e apontamos nossas lanternas ao redor. Os raios de luz cortando a escuridão. Tudo estava como eu havia deixado, exceto a pequena porta, que estava aberta. Aproximei-me dele com o coração batendo forte. Lá dentro, o espaço para rastejar estava vazio. A trouxa de roupas e a caixa haviam sumido. Mas havia algo a mais. Um sussurro fraco, quase imperceptível, como uma conversa distante, um pouco além do alcance da audição. De repente, a porta do sótão se fecha atrás de nós. Estávamos mergulhados na escuridão. A única luz vinha de nossas lanternas. Os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes, até se tornarem uma cacofonia de vozes. Senti uma mão agarrar o meu braço, e foi Sara. "Vamos sair daqui", disse ela, sua voz quase inaudível por causa do barulho. Descemos a escada e saímos do sótão, fechando a escotilha atrás de nós. Não paramos até estarmos lá fora, parados no ar frio da noite. A casa assomava acima de nós, suas janelas escuras e agourentas. Na manhã seguinte, arrumamos nossas coisas e partimos. Ficamos com amigos enquanto procurávamos um novo lugar. Nunca mais voltamos para aquela casa e nunca falamos sobre o que aconteceu por lá. Alguns meses depois, recebi um telefonema do corretor de imóveis responsável pela venda da casa. Ele me contou que os novos proprietários haviam encontrado algo no sótão, uma caixa pequena e esculpida, e estava vazia. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi novamente o leve som de arranhões vindo das paredes. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor Carvalho e eu tô voltando com as histórias ficcionais aí de terror do canal, porque também eu gosto de fazer essas histórias. Essa história não é minha, essa eu peguei do Reddit. Eu peguei de um americano, conversei com ele, né, pedi autorização, e aí ele deixou e eu postei aqui. Mas a maioria do canal é minha. Então eu vou voltar a construir as minhas histórias e também vou pegar a história de outras pessoas com autorização, né? Do jeito que eu fiz. E como eu gosto, eu até gosto mais desse tipo do que as reais, mas as reais não vão parar. Eu vou continuar. Então eu trouxe de volta. E como eu quero também aumentar o alcance do canal, vamos ver se isso ajuda, né? Então se vocês gostaram da história, gostaram da volta das histórias ficcionais também, deixa o curtir, deixa um comentário, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação sempre. Obrigado pela força de sempre também de vocês. E até a próxima. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.